Boa noite, queridos. Amém. Eu creio que nessa noite o Senhor já na hora que você entrou nessa porta, eu creio que o Espírito Santo já começou a falar com cada um de vocês, cada um de nós. Sentimos muito forte a presença de Deus aqui nesse lugar. Mas, amados, eu gostaria de convidar você mesmo sentadinho, tá? Vamos estar orando, vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco, nosso grande amigo. Ele é o nosso maior e melhor amigo. Espírito Santo, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. E nós convidamos a sua pessoa para individualmente, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor nos mudar de dentro para fora, Senhor. Tenha liberdade de fazer o que Tu queres em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que o nosso legado do ano 2024 é o legado que transforma. Então, o legado, nós também aprendemos que o legado não é dinheiro, não é riqueza. Riqueza riqueza é o que a gente deixa para as pessoas, e o legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, queridos, nós vamos estar falando hoje, o tema é o legado da afirmação. E eu gostaria de convidar vocês para acompanhar comigo, está no telão, porque eu coloquei na linguagem de hoje, Provérbio 18, versículo 20 e 21, que diz: você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Veja só, tem um mandamento aqui. Aqui está falando, queridos, que nós temos que aguentar as consequências de tudo aquilo que nós falamos. E aqui, o 21 diz que mostra que as nossas palavras têm poder para construir ou destruir. E o mandamento é, portanto, use bem as suas palavras. Cuidado com o que você fala. E ele diz que você vai ser recompensado. O versículo, o 1 Pedro 3,10 na RA diz também: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, eu creio que cada um de nós quer viver dias felizes. Mas, queridos, é tão sério as nossas palavras, que elas nos direcionam. Eu sempre falo que a nossa língua é como a direção de um carro. Essa direção ela vai de acordo com o que o motorista direciona. Então, cuidado. Quem quer amar a vida e viver dias felizes é ter cuidado no que fala. Cuidado com as suas palavras. O conceito de afirmações. O conceito de afirmações, veja só, que expressa certeza. É declaração que assevera. É falar seriamente. É confirmar a verdade de alguma coisa. Ou seja, é confirmação. Isso é o conceito de afirmações. Nós vimos que o legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. E as palavras afirmativas, as palavras de afirmações, é isso. É a gente expressar com certeza. A gente ver com certeza aquilo de melhor na vida das pessoas. O Odson falou aqui hoje no Tadel no Tadel ele falou sobre o garimpeiro. O garimpeiro é uma profissão. Aqui tem um ex-garimpeiro, que é o irmão Maciel. O Maciel trabalhava no garimpo. E eu tive o privilégio de morar em Itaituba, nos anos 80, o tempo que tinha muito, muito ouro. Mas eu nunca fui num garimpo. Mas os garimpeiros são as pessoas que extraem minerais úteis e preciosos de muito valor e com muita dificuldade. Ser garimpeiro não é fácil. Ser um garimpeiro. E Jesus, ele era um garimpeiro.
Jesus, ele era esse garimpeiro, ele encontrava ouro em lugares que ninguém garimpava. Jesus, ele olhava os barrancos e conseguia ver pepitas. Ele conseguia enxergar ouro. Ele conseguia ver coisas boas onde tinha sujeira. Ele conseguia ver isso. Ele conseguia ver naquela lama, porque garimpar é em barrancos, queridos. É barrancos muito grandes, a gente via muito fotos. Muito profundos, cheios de águas. E os garimpeiros, eles sofrem muito para conseguir isso. E Jesus, ele conseguia. Enquanto muitos só enxergavam defeitos e sujeiras em pessoas, Jesus, ele via ouro. E Jesus começava a refiná-lo e também poli-lo. Foi assim que ele encontrou os seus discípulos. Os discípulos de Jesus foram encontrados assim. Agora, veja só, vamos ver, mudando o nosso olhar. Onde quer que Jesus olhava, ele via o potencial das pessoas, querido. Aonde ele olhava, ele conseguia ver o potencial das pessoas. Ele sabia transformar Zés ninguém em alguém. Ele sabia transformar. Eu posso lembrar muito assim da minha pessoa. Eu sou a sétima filha. A sétima filha. Na minha família, nós somos 8, 9 com que a mamãe criou. Na minha família, não existe um viciado. Na minha família, não existe pessoas traficantes. Não existe pessoas assim de assassinos. Na minha família, não existe prostitutas. Não existem. Nada disso, pela graça de Deus, é uma família de boa reputação. Mas olha, eu, a sétima filha, foi a que mais deu trabalho. A sétima filha, ela fiz tantas coisas erradas que até hoje eu sofro as consequências. Mas só que Jesus, ele viu as pepitas, ele viu o ouro que havia dentro de mim. De toda a minha família, ele me escolheu primeiro. Eu conheci ele em 1985. Eu me apaixonei por ele. Até hoje, eu não me lembro de pensar, de deixar meu Jesus. Eu não me lembro. Porque eu tinha tanto desejo de ser liberta. E eu me lembro que nas ruas de Itaituba, eu vinha do trabalho, eu olhava para o céu, eu dizia, Deus, eu sei que tu existe. Nunca ninguém me falou dessa palavra. Até aí nunca eu ouvi porque Jesus tinha morrido. E eu dizia, Senhor, me liberte ou me mate. Porque eu estava fazendo muito minha família sofrer, vergonha. Coisas que nunca aconteceu com nenhum dos mais velhos, com a sétima veio acontecer. Mas Deus sabia do meu coração. E Ele me alcançou. Eu olhava para o rio Tapajós, eu digo, um ser humano não pode fazer isso, tem que ter alguém soberano. Quando eu olhava para uma árvore bem grande, uma árvore de castanheira, que é bem grande, cresce muito, eu dizia, não existe, não é um homem, isso é um ser, um poderoso. Senhor, eu sei que tu existe, me mude. Eu tinha desejo de mudança. Ou então me mate. Eu não quero mais essa vida. Eu me lembro nas ruas de Itaituba eu fazendo isso. Deus me alcançou. Eu me apaixonei através de mim. Meu pai faleceu servindo ao Senhor aos 23 anos. Eu ganhei ele. Ganhei
A minha mãe está com 92 anos, firme com Jesus. Muitos irmãos, muitos sobrinhos. Gente, Deus está mudando a família Custódio, porque a que era mais problemática, Deus viu Pepita. Jesus me alcançou. Jesus, ele via sucesso, veja aí no telão, em pessoas nas quais outros viam apenas fracassos. Ele via isso que ele viu em mim. Muitas vezes eu não queria fazer o que eu fazia, mas eu acabava fazendo. Muitas vezes eu pensei em tirar a vida, eu não presto para viver. Eu não presto para viver, eu dizia, eu tenho que acabar com minha vida. E eu tentei tantas vezes, irmão Cleófas, desde criança. Eu botava a corda. E eu não conhecia Deus, mas eu sabia que existia um Deus. Eu pensava num Deus carrasco. E eu me ajoelhava, e eu pedia, me livra do fogo do purgatório. E eu chorava tanto, chorava. Quando eu ia tentar, não conseguia mais. Não conseguia mais. Mas Jesus, ele me alcançou. Outra coisa também, Jesus sabia pegar pessoas desinteressantes e colocá-la na estrada para a grandeza. Talvez muitos aqui se identificam comigo, talvez você disse, eu fui também. Talvez esse irmã Angélica, eu fui também assim, eu fui o pior da minha família. Mas saiba de uma coisa, Jesus, ele não nos julga. Ele vê as pepitas, aquele que faz que as pessoas às vezes não dão nada, é um Zé Ninguém. Ele faz alguém. Jesus, ele olhava para pecadores e sonhava como santo, via ele como santos. Agora, isso é para nós. Quando você minimiza os outros, rebaixa a si mesmo. Cuidado para você não minimizar. Cuidado nós devemos ter cuidado para nós não ver os defeitos dos outros e desprezá-los. Sabe por quê? Porque isso rebaixa a você mesmo. Quando eu vejo alguém falando mal dos outros, eu fico pensando, meu Deus, é uma grande baixaria, gente. Você sabe o que a gente faz como cristão? A Bíblia diz, se a gente tem queixa, vai em particular, diga tudo. Eu gosto, aqui está uma pessoa que se você tiver queixa de mim, se você vê um erro meu, por favor, eu sei que tu me amas, então me procure, senão eu vou continuar errando. A gente continua errando, eu gosto de sinceridade. A Bíblia diz que é melhor feridas feitas por amor do que amor fingido. Lá em Provérbios 27, 5 fala sobre isso. Então, queridos, nós não podemos minimizar ninguém. Eu não posso olhar para as pessoas e deixar que ela não quer nada na vida. Outro cuidado também, quando você eleva os outros, você eleva a si mesmo. Quando a gente faz com os outros, é igual, nós somos um corpo. A mão, ela serve para lavar, ela serve para pentear o cabelo, ela serve para a gente trabalhar. Os olhos servem para nos guiar, os nossos pés conduzem. Nós somos um corpo, uma família, que nós temos que estar juntinhos, sempre exaltando as outras pessoas, não olhar com olho crítico para ninguém. Veja só, os homens que Jesus escolheu, queridos, primeiramente, ele passou a noite em oração pedindo sabedoria ao Pai. E Jesus escolheu homens que eles ocupariam últimos lugares na maioria da lista de contratação. Os homens que Jesus escolheu. Sabe por quê? Ele passou a noite orando. Ele ouviu do Pai. Certamente, ele escolheu uma equipe totalmente oposta, que nós chamaríamos de ideal. Totalmente oposta. Apenas um líder era
só um daqueles que ele escolheu era culto, que era Judas Iscariotes. Os demais, eles eram galileus. Queridos, e os galileus, eles sofriam de casos graves, que eram síndromes de pessoas fracassadas. Eles não eram aquelas pessoas que se destacavam. Veja só, 4 desses eram pescadores, escolhidos. Os 10, ninguém. 11 dos 12 homens que foram escolhidos, como eu já falei, eram galileus, eram homens iletrados, homens que não eram cultos. E aí, queridos, Deus fez a mudança nesses homens. Deus fez uma mudança extraordinária. Eu posso lembrar quando a Bíblia diz que Jesus, quando estava falando em Lucas 22, versículo 61 e 62, fala quando Pedro negou Jesus. Ele, Senhor, ainda que eu morra, eu nunca vou te negar. E Jesus disse, Pedro, hoje antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ainda que eu morra, ainda que todo mundo te deixe, eu não te deixarei. E sabe, a Bíblia mostra lá nesse texto que ele negou. Quando ele negou, lá diz que Jesus, ele olhou para ele. Jesus todo sanguentado, penso eu, que ele estava todo já ferido, cheio de dores, quando o galo cantou, com aquele sangue escorrendo no seu rosto, ele olhou para Pedro, e aquele olhar não era um olhar de condenação. Aquele olhar é um olhar de amor. Porque é isso que nós cristãos temos que fazer. Se alguém nos ferir, olhar com olhar de amor, olhar com olhar de compaixão, de perdão. E quando ele também lembrou, quando o galo cantou, ele lembrou e ele olhou para Jesus. Quando olhou, ele saiu desesperado. Foi chorar amargamente. Sabe, queridos, mas Jesus não desprezou. Esse homem foi aquele que amou até o fim. Ele deu a vida dele, mas não negou Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus acreditou. Jesus acreditou nele. E os demais, todos eles morreram, exceto o apóstolo João, que João morreu de velhice, mas os demais morreram de morte matada, mas não negaram Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele subiu ao monte, ele passou a noite orando, Pai, me mostra. Aquelas pessoas que na lista de contratação todos eram desprezados. Deixa esse não presta, eu era essa da minha família. Eu que me achava, nunca ouvi do meu pai, da minha mãe, uma palavra que me botasse para baixo. Eu nunca vi de uma pessoa que nem conhecia Deus ainda falar para algum dos meus irmãos palavras negativas. Nunca eu ouvi. Agora, vamos ver. Nós sabemos que todos os técnicos, ele tem uma caixa de ferramentas, né? O eletricista tem sua caixa de ferramentas, o pedreiro tem sua caixa de ferramentas, o encanador. E nós, como técnicos de liderança, nós vamos ver aqui as ferramentas que nós precisamos. Nessa caixa de ferramentas, nós temos a da afirmação. A afirmação, essa afirmação, querida, é potente. Ela liberta, ela torna a gente para cima, leva a gente a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É importante essa palavra de afirmação. Eu posso lembrar, queridos, que depois de muitos anos servindo a Deus, muitos anos de momentos difíceis, nos trabalhos ribeirinhos e Planalto, andando de barcos, tempestade, muitas vezes tempestades que as águas passavam por cima do barco. Mas depois de uma grande andar, de grande construção, nós perdemos tudo.
Perdemos tudo por causa de uma situação na família. E eu, quando perdi tudo, eu me lembro que a pastora Rebeca, minha discipuladora, chegou para mim e disse: Angélica, uma palavra de afirmação. Ela falou: Angélica, minha querida, um dia você vai voltar a ministrar para famílias. E eu agarrei aquela palavra. E hoje Deus me dá essa graça de ministrar para famílias quando há necessidade. Mas foi uma palavra de afirmação, embora eu não tinha nada nas mãos mais, tinha perdido tudo em referente a ministério, todas as funções, depois de subir escada, não é elevador, escadas. Ela me disse essa palavra que aos olhos humanos não tinha esperança mais para mim. Está onde eu estou, porque alguém confiou em mim. Então, nós temos como esse técnico de liderança, nós temos que ter essa ferramenta, a ferramenta da afirmação. Outra afirmação, outra ferramenta que diga é confiança. Eu me lembro que uma vez eu fui com o pastor Eibe, trabalhando na ação social, ele é toneladas de alimentos, é tonelada, é montante. E eu fui lá pedir uma sugestão para ele. Ele me deu a sugestão, mas depois, Angélica, vá e faça. Deus vai te dar sabedoria. Outra coisa que ele falou, eu confio em você, você é capaz. Gente, 4 afirmações aqui. E eu não vi, ele não foi só comigo, eu ouvi ele dizer para muitas pessoas, vá e faça. Deus vai te dar sabedoria. Eu confio em você. Você é capaz. Gente, a gente sai cuspindo fogo. Querendo, não, agora eu vou ter que dar conta. Porque a minha liderança me vê assim. Gente, essa é a nossa liderança. Eu falei da pastora Rebeca, que é a nossa presidente internacional. Ele vê cada pessoa. Uma pessoa daqui, de João Pessoa, entrou em contato com ela, que nem é assídua da nossa igreja, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E sabe o que ela fez? Ela entrou em contato comigo. Minha querida, essa pessoa está me pedindo ajuda. E me mandou o que ela estava pedindo. Atende ela. Em Macapá, outra pessoa, a igreja, ou em Fortaleza, grande, a cidade grande, igreja grande, milhares de pessoas. Uma também entrou pelo Facebook pedindo ajuda. Ela mandou para o pastor Sandro mandou para mim, e nós demos assistência. Gente, porque ele leva muito a sério. Esse é o legado que nós temos, gente, de liderança que crê, que ajuda, que valoriza a pessoa. Gente, você é mais importante do que você faz. O que você faz para a igreja do Senhor, com seus talentos, a gente é tão grato e Deus vai te recompensar. A gente não pode, mas Deus recompensa. Mas a sua pessoa é mais importante para nós. E eles demonstram esse valor na gente. Outra ferramenta do técnico de liderança é a fé. 2 Coríntios 5,7 diz que o justo anda por fé e não pelo que vê. A gente tem que olhar para nossos discípulos com fé e dizer. Um certo dia uma chegou para mim e disse, pastor, você não sabe quem eu sou. Eu sou ruim. Eu sou a pior da minha família. Ela disse, pastora, eu sou isso. Ela levou uma relação escrita, era escrita, eu vi a relação. Mais ou menos assim, ela foi dizendo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Quando a senhora me conhecer, aí como que é assim, você não vai nem querer mais saber de mim. Eu disse que eu estava com vontade de fazer ela parar com aquelas coisas e dizer, não, tu não é isso. Quando ela terminou, tu terminou, filha, tu não é isso, filha.
Você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. É a menina dos olhos de Deus. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você é um tesouro particular de Deus. É o diabo que está dizendo isso para você. Você não é nada disso. E ela ficou assustada. Orei, vamos desfazer. Vamos desfazer, jogar esse lixo fora. Você não é nada disso. Você é a menina dos olhos de Deus. E ai de quem tocar em você. Hoje a gente vê o sorriso aqui. Hoje eu ouvi o testemunho dizer que todo no trabalho diz que ela está mais nova nas aparências 10 anos. Sabe por quê? Porque alguém acredita. Nós temos que acreditar. Zé Ninguém vai ser alguém. Porque é isso que os olhos de Deus, é assim que Ele olha para nós. E a nossa liderança nos ensina isso. Vamos ver essa frase. É difícil fazer coisas grandes se ninguém acreditar em você. É difícil. Agora, querido, vamos ver Jesus reconhecendo o valor das mulheres. Lembrando que as mulheres, antigamente, e na Palestina, não eram valorizadas. Mas Jesus chegou e fez a diferença na vida das mulheres. Jesus fez a diferença. A mulher que ungiu os pés de Jesus, eu não vou falar muito, está lá em Mateus 26, versículos 6 a 13. O Otto já falou na semana passada. Mas essa mulher, ela derramou perfume caríssimo nos pés de Jesus. 1 ano trabalhando. 1 ano trabalhando para comprar um vaso de alabastro caríssimo. E ela derramou, quebrou aquele vaso para não ficar nada dentro e jogou nos pés de Jesus, na cabeça, ungiu Jesus. Agora veja só, os discípulos, eles acharam desperdício. Que coisa, que desperdício. Gastar um perfume tão caro desse. E Jesus repreendeu. Repreendeu. Eles disseram que era para dar para os pobres. Jesus repreendeu e disse, por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Fiquem sabendo que aonde for pregado esse evangelho, no mundo todo, vai ser falado dela. E sabe, queridos, Jesus, ele afirmou o seu valor, ele concedeu um legado de valor eterno. Até hoje estamos falando dessa mulher, como Jesus disse. Quando nós subirmos para o céu, que tiver velhos, que a nova geração continuar pregando, eles vão continuar falando sobre essa mulher. Sabe por quê? Porque essa mulher, Jesus viu o valor dela. Jesus viu o propósito dela. Jesus viu o que estava dentro dela. Ele não viu, né, ele viu a dignidade dela, ele não viu aquilo que era exterior. Ele não olhou para as falhas daquela mulher. Mas eu queria frisar mais na Maria Madalena, Lucas 8:2. Maria Madalena, a Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Imagine, você tem um apartamento bem bonitinho, tudo organizadinho, paredes de vidro, grande, portas de vidro, aí você joga um porco dentro e sai. O que é que você acha? Você passa no dia fora, quando chegar, como é que está a situação daquela casa? Agora pensa comigo, e 7? 7 porcos dentro. Era o estado de Maria Madalena. 7 demônios, Jesus expulsou dela. 7 demônios. Mas sabe, queridos, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa, a Bíblia diz, lá em João 20, de 11 a 18, a Bíblia diz que de manhã cedo, ela se levantou no domingo. Na madrugada cedo, ela foi para o túmulo. Quando ela chegou lá, ela olhando, ela viu que estava aberto o sepulcro. E ela viu um lençol lá da cabeça, outro nos pés. Os lençóis sem ninguém. E ela começou
a chorar. Ela começou a chorar. E, de repente, ela viu uma pessoa, aquela pessoa que era o jardineiro. E ela estava chorando. E ele chegou e disse: por que tu choras, mulher? Levaram o corpo do meu Senhor. Você pode me dizer quem foi que levou ele? Levaram ele. Ele não está mais aqui. E a Bíblia diz que ela chorava. Você pode me dizer? Aí, de repente, a Bíblia diz que Jesus apareceu e disse: Madá, chamando pelo nome. Quando ela viu, ela disse: Mestre, é o Senhor. Veja só, queridos. Ela foi a primeira e Jesus disse: Maria, vá dizer para os discípulos, os outros, que eu ressuscitei. Olha só, aquela mulher que foi expulso 7 demônios. Aquela mulher tão apaixonada. Eu me lembro também, me preparando aqui, meditando nesse texto. Um dia eu orei: Deus, antigamente não tinha, no trabalho missionário, não tinha despertador. E eu disse: Deus, eu quero que o Senhor me acorde 4 da manhã para mim te buscar. Quando foi 4 da manhã, eu ouvi a voz. Disse: Jeriquinha. Você sabe, era meu pai que me chamava de Jeriquinha. Meu pai está no céu. Papai está no céu. E aí o meu pai me chamava só entre eu e ele em casa, era a minha caçula. Era a minha caçula, eu abraçava. Nos 80 e poucos anos, sentava na perna dele. Eu tinha liberdade com meu pai. E Deus usou a voz do meu pai. Meu pai está no céu. Ele não está aqui. Aí eu me lembrei que eu tinha pedido para ele me acordar 4 da manhã. Para mim buscar a face dele. Queridos, vocês são tão valorosos. É isso, sabe, que Deus vê o seu interior. Ele vê aquilo que de bom, as pepitas que você tem. Agora, veja só, queridos. Jesus tomou uma mulher possuída de demônio e a tornou ela famosa. Uma estatística, gente. 7 de 10 mulheres no mundo foram abusadas por homens. Bem grande a estatística, né? Você sabe qual é a ferramenta que a gente deve de cura? É os esposos curá-la com ferramenta de palavras positivas, afirmativas. Essas palavras afirmativas, elas são curadoras. Meu amor, você é tão preciosa. Eu sou... Não, meu amor, você é linda. Você... Aí, olha, tem uma pessoa, gente, ela está com Jesus. Mas o esposo dela é um pastor, dos nossos pastores, lá de rede, lá em Santarém. Ela era bem fofinha. Bem fofa mesmo, mas aquela fofa que nem estava aí, sabe? Não tinha complexo, era feliz com a vida. Sabe por quê? Porque ela tinha um esposo que botava o homem, amava ela. Amava. A maridos, a ferramenta de cura da sua esposa, você dizer: você é linda. Você é a mulher que excede. Tem muitas mulheres maravilhosas nesse mundo, mas você é a melhor de todas. Diz isso. É a ferramenta que você pode curar. Por outro lado, gente, no poder dos pais, muitas foram tão bem protegidas, daí se casaram com maridos que pisoteiam, dizendo palavras de morte. Acontece tanto isso. Quando meu filho foi casar, acho que ele lembra.
Ele falou, mamãe, não entendo. Eu acho que ele lembra. Ele ia conversando comigo, nós ia para a igreja lá em Fortaleza. Eu lembro até o local que nós íamos. A rua, o local, eu lembro direitinho. Ele ia dizendo assim, eu não entendo que a senhora era como fosse o ídolo da família, tão amada. Você lembra, filho? E a senhora casa com um homem que não valorizou. E eu disse para ele, você vai casar com uma pessoa que é tão amada, que nem os pais, mesmo adulta, não deixam para a faculdade dirigindo com medo de acontecer alguma coisa. Então, meu filho, continue amando. Continue amando. E está aqui eles. Eles sabem que eu não estou do lado deles. Desde o dia do casamento, eu falei para ele, a mamãe está saindo do seu lado e estou passando para o lado da Andressa. Eu disse isso para o Tiago. Porque o marido é o Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da mulher. Se ele estiver conectado, vai dar tudo certo. Responsabilidade grande, né? Não existe chamado maior, queridos. Vamos ver aí, encontrar grandeza em mediocridade. Esse é um chamado muito lindo. Não existe chamado maior, encontrar diamantes em carvão. É possível. É possível. Não existe chamado maior, pessoas danificadas, pessoas quebradas, você consegue ver transformada pela ferramenta da fé e da afirmação. Veja assim, as pessoas que mais me deram trabalho, são as pessoas que mais cresceram. Sabe por quê? Porque eu não desisti. A pessoa pode desistir de mim, mas eu não desisto dela. Nós devemos fazer isso, usar essas ferramentas de fé e afirmação. Não existe chamado maior do que encontrar ouro e lamaçal. É possível. Garimpos é lama. É lama, é em lama, é em barrancos. Mergulhando em águas profundas, que tem que ficar com oxigênio. É encontrado ouro nesse lugar difícil. Não existe chamado maior. Detectar pepitas, diamante e ouro em pessoas zés ninguém. É possível, gente. Foi isso que Jesus fez com os discípulos dele. E por último, não existe chamado maior do que reconhecer que cada pessoa é de muito valor. Na minha casa, na célula, eu tenho um banner. Célula eu sou. E eu botei embaixo, você é de muito valor. Gente, isso é a realidade. Vejamos as pessoas, aquelas que estão nas ruas. E eu quero agora apresentar para você ver uma foto aí. Pode soltar aí a foto, filho. Essa foto é tão importante, que é do Ted Williams. Olha só. Esse rapaz, ele era um mendigo dos Estados Unidos. E esse homem, ele se tornou, veja só o que ele se tornou, um locutor. Ele se tornou um radialista de rádios e televisão. Sabe por quê? Porque alguém viu ele. Uma voz linda, uma voz de FM. E deu uma oportunidade para esse homem. Alguém viu pepita, ouro e diamante nesse homem. E hoje, ele é assim. E quantas pessoas. Nós podemos ver o pastor Hernandes Santos, o Hernandes. Não é o Hernandes Lopes, é o Santos. Aquele homem era morador de rua. A casa dele era de papelão. Papelão. Hoje, quem é esse homem? Cheio do Espírito Santo. Ele anda no mundo inteiro, pregando a palavra, cheio da unção. É uma grande vergonha que quando a gente enxerga nos outros a sujeira.
É uma grande vergonha quando a gente fica falando as coisas negativas da pessoa. Proferir palavras malditas é uma grande vergonha. Como essa pessoa nunca vai prestar? Essa cidade é uma bagunça. Essa cidade... Olha, eu vejo que precisa melhorar a nossa cidade. Mas você sabe que eu vejo, eu oro, mas não declaro. Deus, que os governantes olhem para aquele órgão tal, que os governantes vejam isso. E eu oro assim. Eu fico declarando que essa cidade vai ter muita indústria, que vai ter muito, o comércio vai crescer muito, essa cidade é próspera. Vamos abençoar, não vamos amaldiçoar a nossa cidade. A Bíblia diz, em Romanos 12, 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, amaldiçoar é falar mal. Lucas 6, 28 diz: bendizei os que vos maldizem, tá? E orai pelos que vos caluniam. É isso que a palavra de Deus diz também. E eu quero falar para vocês um exemplo de Steven Silbert. Ele cita que uma mãe judia, um exemplo de uma mãe judia que tinha 2 filhos. O primeiro filho, que tinha 3 anos, você sabe como é que ela chamava? Não chamava pelo nome, pela profissão. O meu filho médico. Qual é o seu filho médico? 3 anos. O segundo filho tinha 2 anos. Ele é o advogado. Ela via eles assim. Aquela mãe sabia que através daquelas palavras proferidas não haveria limites para aquele menino. Não tinha limite que vai impedir, vai saltar muros. Eles vão ultrapassar muros como José recebeu a bênção. Que ele era aquele que ultrapassava o ramo frutífero que ultrapassa muros. Quer dizer, tem muro aqui, mas o muro não é problema. Eu vou ultrapassar. Porque minha mãe, meus pais afirmam isso. Eu tenho declarado na família RTIS, que é a minha família, eu e meus filhos, retidão, temor do Senhor, integridade e santidade. Senhor, eu declaro que aqui não vai ter traficantes, aqui não vai ter malfeitor, aqui não vai ter suicídio, não vai ter assassino, aqui vai ter homens de Deus, aqui vai ter empresário, aqui vai ter médico, aqui vai ter advogados. Eu estou profetizando. Sabe por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Eu tenho profetizado uma igreja apaixonada, uma noiva pura, uma igreja que um se importa com o outro. Agora veja só também, para a gente terminar. Esteve também conta, veja aí no telão, que apesar dos judeus totalizarem apenas 2% da população dos Estados Unidos, eles representam, vejam lá, primeiro ponto, 45% dos 40 norte-americanos mais ricos na lista de Forbes 400, 40%, 45% é o povo judeu, gente. Veja o próximo. 1/3 dos multimilionários. 1/3, meu filho. É muita gente. Apenas 2% do povo judeu que estão lá nos Estados Unidos. Outro ponto, 20% dos professores das melhores universidades. Então, os melhores professores das universidades, 20% é judeu. 40% judeu dos sócios nas maiores firmas de advocacia em Nova York e Washington. Outro, 25% de todos os vencedores norte-americanos do Prêmio Nobel. 25%. Mas sabe por quê? Vamos ver o porquê? O porquê? Porque tem pais que usam as ferramentas de fé e afirmação. Gente, vocês que são solteiros, que ainda não têm filhos, ou você tem filhos pequenos, você tem toda a oportunidade de falar isso. Não fale nada negativo. Pense, o pastor Ebe diz assim, se é de você falar negativo, por não lidere. Se é de você discipulador, dizer que seu discípulo é esse, isso, falar só coisa negativa, não discipule, que é pior.
quando você fica falando negativo. Ele reuniu a gente, quando chegamos lá, nós estávamos lá em Fortaleza, ele disse, olha, aqui estão dizendo, vocês vieram para cá, esse povo não quer nada. Esse povo é idólatra. Não aceitem, não diga essas palavras. Esse povo é idólatra, responda, porque eles têm sede de salvação. Vamos abençoar a nossa cidade, ele dizia isso. Gente, eu quero convidar vocês aqui, Paz Church de João Pessoa, vamos abençoar a nossa cidade. Vamos falar palavras de fé, afirmativas. Vamos ver no lamaçal pepitas, tem pepitas, vamos ser garimpeiros de sucesso. Peça do Espírito Santo, Senhor, use esses olhos para me ver como o Senhor vê. Senhor, usa a minha boca para falar como o Senhor quer, como o Senhor espera. Isso é importante, querido, nós acreditarmos nas pessoas, usando essas ferramentas de fé e afirmação. E com isso elas vão desdobrar o seu potencial. Com isso, a gente vai ver elas se tornarem grandes, poderosas, abençoadas. E eu quero declarar aqui, sabe, que você é uma pessoa frutífera. Eu quero declarar aqui, como diz lá em Êxodo 1:7. A palavra de Deus diz que o povo de Israel era fecundo, e o povo de João Pessoa, a Paz de Outro, é fecunda. Cresce muito, se multiplica, de forma que a terra de João Pessoa, em cada rua, em cada beco, em cada bairro, nós vamos estar enchendo de pessoas salvas, de células. Vamos expandir por 223 municípios em nome de Jesus. Amém? Vamos crer nisso. Fica declarando a sua célula. Só está você e outra pessoa. Veja cheia. Veja pela fé cheia. Fica declarando. Esse povo não quer nada. Quem disse que ele não quer nada? Deus quer usar você para ver pela fé. Ver pela fé as pessoas transformadas. De Zés ninguém em alguém. Quero convidar você para ficar de pé. Se você, porventura, sem conhecimento, você usou os seus lábios, palavras negativas, você tem a oportunidade agora de dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser um agente que conduza o amor, agente do amor. Senhor, eu quero olhar como o Senhor olha. Você tem a oportunidade agora. Nesse momento, feche os seus olhos, queridos. Feche os seus olhos. Se você ouviu palavras tipo, você nunca vai ser nada. Você libera perdão. Senhor, hoje eu libero perdão. Se você ainda lembra, ainda dói, libera perdão para aquela pessoa, ente querido, pessoa próxima, que falou essas coisas para você. Ou que falaram, muitas outras falaram, perdoa. E diz, Senhor, eu abençoo. E eu sou isso, fica declarando, eu sou filha de Deus. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um tesouro. Gente, você é um tesouro particular de Deus. Malaquias 3,17 afirma, imagine, particular. Deus dizendo, ela é meu, ela é minha. Você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que você é raça eleita. Você é nação santa. Você é um povo escolhido. Escolhido, sabe por quê? Tem muitas outras opções. E é assim que também você deve ver os outros. Senhor, o Senhor nos conhece. Sua palavra diz que o Senhor sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos. Sua palavra diz, antes das palavras chegarem às nossas bocas, o Senhor já conhece. Estamos aqui. Consagramos nossa boca, nossos lábios, para falar, usar as ferramentas dos técnicos de liderança, Senhor. Palavra de afirmação. Palavra que transmite alegria, de confiança, de fé.
Em nome de Jesus, queremos ver as pessoas como o Senhor vê. Queremos amar como o Senhor ama, Senhor, sem hipocrisia. Queremos ver, Deus, no lamaçal. Ó Deus, nós queremos ver as pepitas. Queremos ver o ouro, os diamantes. Queremos trazer, limpar, poli-los. Fazer líder, filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Continua de olhos fechados. Continua agora falando com o papai. Faça sua oração. Você tem liberdade agora. Começa a abençoar a sua célula. Começa a abençoar a sua família. Começa a abençoar. Vamos agora. Começa a abençoar a cidade. Senhor, declaro João Pessoa uma cidade frutífera, fecunda, cresce muito, se multiplica, Senhor. Uma cidade próspera, uma cidade que tem paz. Que as famílias são alicerçadas na rocha. Em nome de Jesus. Aleluia.